Deus é bom, amém? Deus é fiel e a sua misericórdia dura para todo o sempre, amém? Tão bom estar na presença, na casa de Deus, mesmo com este calor. Mas sabe, eu estava a pensar no que é que havia de falar hoje convosco e Deus colocou algo no meu coração que diz assim: não caminhes sozinho. E eu queria ler, em primeiro lugar, uma passagem que está em Eclesiastes 4, 9 a 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro. Mas há do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, porém como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? O Eclesiastes aqui ele está a dizer que é importante nós não caminharmos sozinhos na nossa vida. E eu pensava um pouco sobre isto. E o ser humano, normalmente, ele tem tendência a isolar-se. Principalmente quando tem problemas, quando tem dificuldades. Ele tem tendência a recolher-se, a ficar um pouco mais reservado. Mas sabem, Deus ele criou-nos para que nós não estivéssemos sós. Ele não criou só Eva para que Adão não estivesse só, mas Ele também criou toda a humanidade para que nós possamos permanecer em comunhão, para que nós possamos viver juntos, para que nós possamos ter esta comunidade onde nós possamos chorar, onde nós possamos rir, onde nós podemos contar algumas piadas, onde nós juntos podemos passar frio, onde nós juntos podemos passar calor, ir à praia, não é, Mário? É isso. Amém. Mas Deus não nos criou para que nós estivéssemos sós. Mas sabem, há uma coisa importante, e nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que não caminharam só. É importante nós percebermos que apesar de nós não caminharmos sós, é importante nós percebermos que apesar de nós não termos que caminhar sós ou não devermos caminhar sós, é importante nós aprendermos e a tentarmos a caminhar com pessoas específicas que colocam no nosso caminho para que nós possamos caminhar juntos. Amém? E nós vamos ver alguns exemplos disso, de pessoas que Deus levantou para que esses homens eles não caminhassem sós, mas pessoas segundo o coração de Deus, pessoas segundo o amor de Deus, para criar suporte a essas pessoas. Sabem? Há um velho ditado que diz: antes só que mal acompanhado. Quem conhece? Todos conhecemos, não é? É um ditado tipicamente português. Antes só que mal acompanhado. Então muitas vezes nós queremos isolar-nos. Muitas vezes porque às vezes temos medo que a pessoa que ande connosco nos possa magoar, nos trair, entre parênteses. Então nós andamos sozinhos. Eu lembrava-me daquela moça brasileira que morreu esta semana, que caiu lá não sei se vocês ouviram, que caiu lá no vulcão na Indonésia, né? Indonésia. Vocês já pensaram que se essa moça, se ela não andasse só, a outra pessoa podia ter salvo a vida dela? Já pensaram que a pessoa que anda connosco, ela pode salvar a nossa vida em momentos de dificuldades? E eu tirei este exemplo porquê? Porque foi uma realidade que aconteceu recente. Foi uma realidade que aconteceu há pouco tempo. Que ela caiu, podia até nem sobreviver, mas se tivesse alguém com ela, seria mais provável que ela não tivesse partido. Então, é importante nós termos pessoas connosco. É importante nós termos pessoas que caminhem connosco, que andem connosco, que lutem connosco. Amém? Então, é importante nós termos pessoas que caminhem connosco. Sabem? Vamos ler em Êxodo 4, 10 a 16. E nós vamos ver o primeiro exemplo de uma pessoa que Deus levantou para que alguém pudesse não caminhar sozinho. E diz assim: e disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou
eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo. Mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. E ele disse: ó Senhor, envia, rogo-te pela tua mão aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu falarás a ele, e colocarás palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo, e assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Sabem? Quem conhece a história de Moisés, Deus estava a escolhê-lo para que ele fosse libertar o povo do Egito. Deus estava a escolhê-lo para que ele fosse, nesta missão, libertar um povo que estava oprimido. Há 400 anos que o povo de Israel ele estava como escravo no Egito. Mas Deus, era a hora que esse povo fosse liberto. E Deus escolheu Moisés. Mas sabem, Moisés, ele teve o cuidado de lembrar a Deus as suas limitações. Muitas vezes nós temos o cuidado de lembrar a Deus aquilo que nós podemos, aquilo que nós podemos fazer, como se Deus não soubesse. Como se Deus não fosse soberano. Como se Deus não soubesse que quando Ele te escolhe para alguma coisa, Ele sabe quais são as tuas limitações. Ele sabe quais são as tuas virtudes. Ele sabe quais são os teus dons. Mas nós muitas vezes, porque não queremos ir, ou porque temos medo muitas vezes de falhar, lembramos a Deus. Queremos lembrar a Deus. Deus, eu sou envergonhado. Deus, eu sou assim um pouco calado. Deus, eu não tenho força. Deus, eu tenho problemas. Eu não posso, eu não tenho tempo. Tantas coisas que nós às vezes conseguimos ter desculpas para lembrar a Deus daquilo que nós não queremos fazer. Não é daquilo que nós não podemos fazer, é daquilo que nós não queremos fazer. Então lembramos a Deus essas situações. Mas sabem, Deus, Ele levantou Arão. E diz que Deus ficou tão zangado com Moisés, pela forma como ele estava a querer escapar-se desta sua missão, que ele disse: então, mas não fui eu que fiz o cego, não fui eu que fiz o mudo, não fui eu que fiz aquele que vê, não fui eu que fiz aquele que fala. Né? Então, qual é o problema? E nós muitas vezes pensamos que Deus tem algum problema. Mas sabem, nós é que temos o problema. Nós é que temos as limitações. Porque para Deus tudo é possível. Não há nada que Deus não faça que Ele não pense naquilo que Ele vai fazer. Porque Deus não faz nada por acaso. Deus, Ele faz as coisas a pensar naquilo e nos propósitos e nos trajetos que as coisas têm que levar. Então, se Ele te escolhe para tu fazeres alguma coisa, tu podes ficar descansado, podes ficar tranquilo, porque Ele vai arranjar uma forma de seres tu a fazer. Amém? E então Moisés, ele estava com este problema, mas Deus levantou Arão. Sabem, quando Deus levantou Arão, Ele levantou alguém que pudesse ajudar Moisés. Sabem, na nossa vida, nós temos desafios. A nossa vida é feita de lutas. Nós que somos imigrantes, nós para chegar aqui temos montes de dificuldades. Muitas delas é porque nós não estamos na nossa cultura. Muitas delas não estamos no nosso ambiente. E mesmo os que vivem aqui, eles têm os seus problemas, eles têm as suas dificuldades. Mas sabem, Deus, quando nós escolhemos não caminhar sozinhos, Deus vai sempre levantar alguém para nos ajudar no caminho. Deus vai sempre levantar alguém que nos ajude, que nos apoie, que ore connosco, que chore connosco. Muitas vezes, se for preciso, fale por nós. Porque eu não consigo falar inglês. Deus vai arranjar alguém que fale inglês por ti. Porque eu não consigo, não tenho força para fazer isto ou fazer aquilo. Deus vai arranjar alguém para ir contigo. Amém? Porque Deus sempre levanta alguém para te ajudar. Deus sempre levanta alguém
para te ajudar naqueles desafios que tu achas que são mais complicados. Amém? Sabem? Nós temos um propósito para cumprir. Todos nós temos um propósito na vida. Todos nós, quando Deus nos criou, quando Deus nos desenhou, Deus colocou um propósito na nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não vivemos neste mundo porque Deus resolveu estalar o dedo e disse: vai sair assim uma pessoa lindíssima. Não. Não. Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? E quando esse propósito está a ser desenvolvido, no caminho Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Amém? Para te ajudar a lutar e a passar cada batalha que tu tens que enfrentar para chegar ao propósito que Deus desenhou para ti. Amém? Amém. Outro exemplo que nós podemos ver está em 1 Samuel 18, 1 a 5. E diz assim: e sucedeu que quando ele terminou de falar a Saul, a alma de Jonatas foi unida à alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul o amou naquele dia, o tomou naquele dia, e não mais quis deixá-lo ir para a casa de seu pai. Então Jonatas e Davi fizeram um pacto, porque ele o amou como a sua própria alma. E Jonatas retirou de si a capa que estava sobre si, e a deu a Davi. E também as suas vestes, há versões que dizem armadura, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E Davi saía para onde quer que Saul o enviasse e se portava com sabedoria. E Saul o colocou sobre os homens de guerra, e ele era aceito à vista de todo o povo, bem como à vista dos servos de Saul. Amém? Sabem? O segundo exemplo que eu queria dar é que Deus coloca amigos na tua caminhada. Amém? E nós vamos ver este exemplo de Davi e Jonatas. Sabem, Jonatas era filho do rei Saul. E chegou uma altura em que o rei Saul quis matar Davi, porque descobriu que Deus tinha levantado Davi para ser rei de Israel. Agora, não se fazia a pensar numa situação, ser amigo, melhor amigo do filho da pessoa que te quer matar. Complicado. Não é? Mas sabem, Davi e Jonatas, eles fizeram um pacto, eles fizeram uma aliança. E nós no capítulo 20, nós vamos ver que Jonatas, Davi estava a ser perseguido para o matarem, e Jonatas, ele salvou Saul. Jonatas, ele acolheu Davi para que essas pessoas que o queriam matar, não o matassem. Jonatas, ele protegeu-o. Sabem? Na nossa vida é importante nós termos amigos, mas amigos que ao mesmo tempo sejam amigos de Deus. Amigos que ao mesmo tempo sejam connosco nas lutas. Amigos de pessoas que estão connosco incondicionalmente. Sabem? Eu vi uma definição que eu quero ler para vocês, porque eu achei tão interessante. Diz assim: amigo é alguém com quem se constrói uma relação de afeto, confiança e apoio. A amizade surge quando duas pessoas compartilham momentos, pensamentos, experiências e aprendem a se cuidar mutuamente. Um amigo é aquele que se importa, que escuta, que está presente não só nas alegrias, mas também nas dificuldades. A amizade não depende de quanto tempo duas pessoas se conhecem. Muitas vezes uma conexão verdadeira pode acontecer rapidamente, com base em afinidades, respeito e disponibilidade para o outro. Um amigo pode ser alguém com gostos parecidos, mas também pode ser alguém muito diferente, que acrescenta novas ideias, valores e vivências. Nem sempre o amigo é alguém fora da família. Existem pais, irmãos, primos ou companheiros que também se tornam verdadeiros amigos, por causa da maneira como se relacionam. Ser amigo não tem a ver apenas com laços de sangue, mas com atitudes, saber ouvir, respeitar, apoiar, dividir, alegrias e oferecer conforto nos momentos difíceis. Uma amizade verdadeira não exige que as pessoas pensem igual em tudo. O importante é a confiança e a sinceridade. O amigo é alguém com quem se pode ser realmente quem se é, sem medo de julgamento. Alguém com quem se pode rir, chorar, aprender e crescer junto. Sabem? Eu gostei tanto desta definição, porque muitas vezes nós pensamos em ter amigos, mas nós temos ideias pré-concebidas dos amigos que queremos. Sabem?
nós formatamos na nossa mente: eu quero ter um amigo assim, um amigo que não me contrarie, um amigo que não me diga que eu estou errado, que diga assim: estás sempre certo, não é? Amigos que mais altos, mais baixos, não sei, nós temos tendência sempre a formatar o tipo de amigos que nós queremos. Mas sabem, amigos, o verdadeiro amigo é aquele que não te julga. Sabem, Jónatas nunca julgou a Davi. Jónatas sabia que Davi, ele era escolhido de Deus para ser rei. Jónatas sabia que Davi era escolhido para substituir o seu pai. E eu penso que não devia ser fácil para Jónatas. Não devia ser fácil saber que ele era filho do rei e que ele não ia ser o rei. Que ele não ia ser aquele que ia suceder o pai. Mas sabem, Jónatas entendeu e não julgou a Davi. Sabem, Jónatas, ele tomou uma ação onde ele próprio, ele tirou a sua armadura, ele despiu-se, ele tirou aquilo que era seu para dar a Davi, para dar ao seu amigo. E amigos são esses mesmos, são esses que nos protegem, são esses que nos cuidam, são esses que nos dão ferramentas para que nós possamos lutar. Amém? E essas ferramentas muitas vezes não são aquelas que nós queremos. Muitas vezes não são aquelas que nos agradam. Muitas vezes não são aquelas que nós achamos melhores ou mais eficientes. Não, ferramentas são aquelas que Deus coloca para nós podermos lutar. E muitas vezes esses amigos, eles fazem isso. Eles dão-nos a sua armadura, eles dão-nos a sua oração, eles dão-nos o seu companheirismo, para que nós possamos seguir juntos. Amém? Para que nós possamos vencer. Amém? Sabe, o amigo nem sempre concorda connosco. O amigo nem sempre concorda connosco. O amigo nem sempre diz que estás certo. Nem sempre vai contigo para onde tu queres. Às vezes nos confronta. Sabe? Amigo verdadeiro é aquele que nos confronta. Mas é aquele que nos confronta em amor. É aquele que nos diz que estamos errados quando estamos errados. Mas em amor, não em julgamento. É aquele que nos diz, pronto, a sua opinião não imposta, mas uma opinião saudável, onde respeita as tuas decisões, onde respeita as minhas decisões. Esse é o verdadeiro amigo. Porque às vezes nós temos amigos que, se não concordamos com eles nas suas opiniões, ficam zangados connosco. Ficam assim, zangados, já não falam mais contigo. Tipo criança, não é, Garani? É assim. É assim. Nós temos esses amigos. Sabem, mas isso chama-se maturidade. Quando nós temos amigos verdadeiros, amigos que caminham connosco nas lutas, nas dificuldades, amém? Nós não vamos ficar mal com eles só porque eles não concordam connosco. Nem eles vão ficar mal connosco só porque nós não concordamos com eles. Amém? Porque nós temos perspectivas, muitas vezes temos perspectivas diferentes das coisas. Eu costumo dizer, quem vê um 6, o outro que está de frente para mim vai ver um 9. Já pensaram nisso? Se eu vejo um 6, quem está de frente para mim vai ver um 9. Está errado? Não. É apenas outra perspectiva. É apenas outra opinião. É apenas outra forma de ver. Amém? Então vamos respeitar. E vamos ter amigos que nos respeitem. Amigos que queiram caminhar connosco de base deste respeito, deste não nos julgando, não tomando posição nas coisas que nós temos para lutar. Amém? Amém. Em terceiro lugar, eu queria ver convosco em 1 Timóteo 1 e 2. Diz assim: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Em terceiro lugar, Deus coloca na nossa vida filhos na fé. Amém? Filhos na fé. E nós podemos pensar assim, filhos na fé, nós somos pais. Poucos de nós que estão aqui não são pais. Mas ainda vão ser. Não é? Mas sabem, filho, nós amamos incondicionalmente. Filho, nós cuidamos incondicionalmente. Sabem?
Quando o meu falecido pai, ele era vivo, eu tinha um relacionamento muito próximo com ele. Porque eu trabalhei muitos anos, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Eu não quis estudar e quis deixar a escola. E o meu pai meteu-me a trabalhar no Brasil dizem confeiteiro, né? Confeiteiro. E eu pegava às 3 da manhã com ele. Com 13 anos eu ia, caminhava a pé, meia hora a pé. O meu pai não tinha carta de condução. E nós íamos a pé à noite. Sol não fazia, portanto eu não posso dizer que fazia sol ou fizesse chuva. Não, fazia noite ou fazia chuva, né? Mas nós nunca deixámos de ir trabalhar. E o meu pai, eu lembro-me que minha mãe dizia: tadinho do menino, como nós temos aos nossos filhos, né? Tadinho do menino, deixa lá o menino, tem 13 aninhos e deixa que depois eu mando mais tarde para trabalhar. Mas eu lembro que o meu pai nunca me deixou em casa. E ele dizia: ele não escolheu trabalhar, pois então tem que aguentar. E eu ia, 13 anos, eu ia a pé, ia trabalhar. Eu chegava, eu lembro que uma vez estava tão cansado que eu adormeci em cima dos sacos da farinha. Porque era criança, né? Eu não vejo o meu filho Juan levantar-se às 3 da manhã para ir trabalhar de noite e ele já tem 15. Mas os tempos eram outros. Mas com isso eu ganhei uma amizade muito grande com o meu pai. Muito mais do que ser pai e filho, eu ganhei uma amizade muito grande. E porque nós trabalhámos anos juntos. Não era só questão de estar em casa, não era só questão de ser pai e filho, mas também esta convivência no trabalho. E sabem, é tão bom nós percebermos quando há um relacionamento de pai e filho, não só de pai e filho, porque o pai protege, mas também o filho com o pai. O relacionamento quando é próximo, o relacionamento quando é de amigo. Sabem, nós para os nossos filhos nós queremos o melhor. Mas sabem, filho nem sempre está junto. Porque os filhos crescem, os filhos casam, têm a sua família, os filhos têm as suas esposas, têm os seus filhos. E este círculo da vida muitas vezes nós pensamos e queremos ter sempre os nossos filhos junto de nós. Mas sabem, Deus coloca filhos na fé para que nós possamos entender que mesmo eles estando longe, as pessoas que nós geramos na fé, estas pessoas que nós cuidamos na fé, estas pessoas que nós temos o cuidado de tomar conta deles, de fazê-los crescer, de criar adolescentes, adultos, sabe? Independentemente de eles estarem longe, nós não deixamos de os amar. E é importante que eles, como filhos, não deixem de amar os pais na fé. Porque os nossos filhos nunca vão deixar de nos amar. Mesmo que estejam zangados connosco. Mesmo que estejam zangados connosco, os nossos filhos, no fundo do coração, eles vão sempre nos amar. Podem ter problemas, podemos ter dificuldades, podemos ter discordâncias, podemos ter... Mas nós vamos ser sempre amados como pais e eles vão ser sempre amados como filhos. E é importante nós termos estes filhos na fé que Deus coloca na nossa vida, estes bebés que nós geramos quando nós trazemos à igreja, quando nós começamos a cuidar, quando nós começamos a eles a dar os pequenos passos. É tão importante nós percebermos que o amor de Deus, Ele vai nos ligar para sempre, mesmo que eles não estejam... Eu tenho filhos na fé em Portugal. Mas sabem, estamos longe, mas não deixam de ser pessoas amadas. Não deixam de ser pessoas que a qualquer momento nós podemos conversar, nós podemos estar juntos, nós podemos falar. Sabem? Filhos na fé é alguém que tu ajudas a crescer. Como os teus filhos, alguém que tu ajudas a crescer. E é uma alegria ver quando eles se tornam independentes. Quem é que tem filhos adultos que não ama que eles sejam independentes? Que não ama que eles andam sempre atrás da saia da mãe? Isso queria as mães, dela ter o filho sempre ali a puxar a saia da mãe. Mas não, para nós é uma alegria. Eu costumo dizer, quando os meus filhos estão independentes, o meu trabalho está feito. O meu trabalho está feito. É hora deles voarem. Embora a gente queira sempre perto, embora a gente queira sempre ali controlá-los e tal, ver ali para eles não se mandarem muito para fora de pé. Amém?
mas eles têm que voar. Amém? E é uma alegria para nós, como pais, ver os nossos filhos a voar. E na fé tem que ser a mesma coisa. Ver as pessoas que nós cuidamos, que nós fazemos crescer, que nós ensinamos, que nós amamos, que nós oramos com eles, que nós estamos ali muitas vezes para limpar as, perdoe a expressão, as porcarias que eles fazem. Amém? Mas quando eles estão crescidos, é uma bênção, é uma alegria. Amém? Então Deus nos coloca filhos na fé para que nós possamos cuidar. Amém? Em último lugar, nós vamos ler em Marcos 1, 16 a 20, e diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava também no barco, consertando as suas redes. E imediatamente ele o chamou. E ele, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. Amém? O último exemplo que eu queria dar é Jesus. Jesus e os seus discípulos. Amém? Jesus não caminhou sozinho. Jesus podia caminhar sozinho? Podia. Jesus podia fazer o seu ministério sem ninguém? Podia. Mas ele escolheu escolher discípulos. Ele escolheu escolher pessoas que fossem à imagem e semelhança dele. Pessoas que pudessem crescer, que pudessem criar maturidade para que ele pudesse continuar com o legado que ele veio trazer. Amém? Então, na nossa vida, Deus, Ele coloca pessoas para nós fazermos discípulos. Amém? Nós não podemos pensar que só Jesus é que fez discípulos. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que ter pessoas que fiquem perto de nós. Atenção, há uma diferença entre filhos e discípulos. Amém? O filho pode estar longe, o discípulo tem que estar perto. Amém? Nós acreditamos que os discípulos, num discipulado, falta uma palavra, Laura. Pelo exemplo. Amém? Nós acreditamos num discipulado pelo exemplo. Ou seja, a pessoa que vai ser teu discípulo não vai fazer as coisas porque tu falas, mas porque tu fazes. Amém? A pessoa que vai ser teu discípulo não vai fazer apenas porque tu dizes que é assim, mas porque tu demonstras que é assim. Sabem, Jesus, aos seus discípulos, ele demonstrava as coisas como eles são. Jesus dizia assim aos seus discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu. Mas Jesus mostrava os milagres. Amém? Jesus mostrava a sua misericórdia para com as pessoas. Para quê? Para que os discípulos não pudessem apenas ouvir falar, porque há pessoas que gostam muito de ter discípulos, mas apenas a falar. Não, faz isto, faz aquilo, tu vai para ali, tu faz aqui, agora canta um corinho, agora levanta o pé. Não é assim. Não é assim. Discípulos é pelo exemplo. O exemplo da tua vida, o exemplo daquilo que tu és. Amém? E nós temos que ter pessoas perto de nós. Jesus, ele teve estas pessoas perto dele, para eles verem como exemplo daquilo que é o discipulado. E sabem, quando Jesus ele morreu, quando ele ressuscitou e foi para a direita do Pai, ele deixou um legado. Mas ele deixou um legado não por palavras, ele deixou um legado pelo exemplo. Amém? E esse legado segue até hoje. Esse legado segue até hoje. E nós temos esse legado escrito na Palavra de Deus. Amém? Porquê? Porque é importante nós termos pessoas connosco. Amém? Filhos, eles podem ir longe, mas discípulos, eles têm que estar perto. Ninguém é discípulo longe. Ninguém é discípulo sem estar perto de ti, sem orar contigo, sem estar contigo, sem ver aquilo que tu fazes. Amém? Então Deus, ele chamou estes discípulos, amém, para que pudessem caminhar com ele, para que pudessem caminhar. Durante estes 3 anos de ministério, estes homens, eles caminharam,
para que pudessem entender o propósito de Deus na vida deles. Amém? Sabem, é importante nós termos estas pessoas que nós chamamos de discípulos, para que o reino de Deus ele possa continuar. Sabem? Quanto mais discípulos nós fazemos, quanto mais pessoas nós discipulamos a ser a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, amém? Mais a igreja vai crescer. E vai crescer de uma forma sustentável, não apenas de uma forma orgânica, com muita gente, com muitas pessoas a virem de visita, não, mas de uma forma sustentável, de uma forma enraizada, de uma forma onde aquilo que está a ser plantado no coração das pessoas, as pessoas vão ver e vão dizer: eu quero isto também. Porque era o que os discípulos faziam. Os discípulos seguiam Jesus porque Jesus tinha algo que eles queriam. Amém? Então vamos ter algo na nossa vida para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam dizer assim: eu quero aquilo que tu tens. Amém? E vamos ter as pessoas perto, vamos ter as pessoas junto de nós. Amém? Então, não caminhamos sozinhos. Amém? Sabem, o caminhar sozinho é um caminho de solidão e é um caminho que não dá fruto. Caminhar sozinho é um caminho doloroso. Amém? É um caminho quando tu tens problemas, queres chorar com alguém, estás só. Quando tu queres rir, estás só. Amém? E é importante nós termos pessoas junto de nós para que nós possamos caminhar para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Amém. Pai, nesta tarde louvamos o Teu nome, Deus, agradecemos pela Tua presença neste lugar. Agradecemos, Pai, porque nos tens trazido a Tua palavra, Senhor. Deus, eu oro para que a Tua palavra ela possa, Deus, tocar o nosso coração, Senhor. Oro para que a Tua palavra ela possa ser semeada, Deus, e ela possa dar fruto, ela possa crescer. Nós oramos para que cada um de nós, Deus, tenha esta consciência de não querer caminhar sozinho, Pai, mas encontre pessoas que lutem por nós, pessoas que chorem por nós, amigos, Senhor. A Tua palavra diz que poderá alguém dar a vida pelo seu amigo. Tu és o amigo dos amigos, mas Deus coloca na nossa vida amigos que possam ser connosco, que nos possam dar o abraço mesmo quando não concordam connosco. Deus, eu oro, Senhor, para que Tu possas, Deus, colocar, Deus, discípulos, filhos na fé, Senhor, na nossa vida, para que nós possamos caminhar, Pai, nesta jornada. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que a Tua unção ela possa vir à nossa vida, à vida de cada um de nós, Pai, que nós possamos crescer, Deus, crescer em maturidade, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, toma conta da nossa vida, do nosso ser, em nome de Jesus.